porque eu fiquei só no primeiro tópico lá no site, ok? Vamos falar, né? Até hoje, irmãos, nós temos percebido... Está gravando já? Ah, legal, ok. Está gravando. Câmbio. Boa noite, internautas. Você que está no Japão, nos ouvindo. Nós precisamos avançar, né, no entendimento da graça de Deus, que ela não é só apenas a provisão para que os nossos pecados sejam perdoados. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Amém? Mas ela também nos empodera para vivermos uma vida extraordinária e poderosa no Senhor. Amém? Então vamos falar aqui sobre libertando-se do clericalismo. Amém? Irmãos, onde tem cadeira vaga do seu lado aí? Eu quero que os servos... Isso, ó, tantas cadeiras. Por favor, irmãos, todo mundo sentando, em nome de Jesus. Eu vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouco. Eu não tenho pressa, agora o Greco é prefeito. Não sei o que isso tem a ver, mas tudo bem. Irmão, vamos falar a verdade, propaganda política é engraçada, né? Que vamos ampliar o horário das creches, nós vamos mudar os postos de saúde. Aí eu já estou votando nesse cara, entra o outro. Que aquele corrupto que acabou de falar, porque eu vou colocar os postos até 22 horas. Mãe, não se preocupe, educaremos seu filho a partir de hoje. Aí quando chegar em fevereiro, pegamos a prefeitura quebrada. Por isso é o seguinte, querido, dependa da graça, não da economia brasileira, tá bom? É melhor você confiar na economia do céu que você ganha mais. Amém? Ok. Amém. 1 Pedro... Pedro 2,5 diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: aquele que nos amou e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, irmãos, o reino de Deus é um reino de reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, a função de rei e sacerdote eram duas funções. No Novo Testamento, isso se unifica em nós. O reino de Deus é um reino de reis e sacerdotes. Amém? Então, nós precisamos responder a Deus, né? Nós temos falado muito sobre identidade, e nós precisamos entender que na nossa identidade agora em Cristo, Ele nos constituiu, essa é a nossa realidade, esse é o propósito de Deus. Nos constituiu reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Cada dia mais eu tenho convicção, né? De que cada cristão foi chamado para liderar. Amém? Isso tenho absoluta certeza. Todo cristão foi chamado para liderar. Não só liderar na casa de Deus, mas cada cristão foi chamado para ser um líder na sociedade. Amém? E nós precisamos responder a isso que Deus tem nos chamado como igreja. E eu falei para os irmãos, né, que há uma mentalidade que impede esse propósito de Deus de se cumprir, de nós fluirmos nesse propósito, nós de fato assumirmos a nossa identidade. E isso é a mentalidade clerical, né? Na verdade, nós temos muitas mentalidades que derivam dessa mentalidade clerical. Nós acabamos de acabar, olha que coisa linda, com essa questão de ir na nossa igreja de corte e namoro.
Na nossa igreja não tem corte e namoro, tem vida de santidade. Para todo mundo. Ah, mas eu não quero ser líder, mas você é de Jesus? Então ele se fez santidade para você também. Ah, não, mas eu não quero ser anfitrião, mas ele se fez santidade para você também. Não existe dois padrões na vida da igreja. Um super crente e um crente meia boca. Amém? Então Deus deseja que o seu relacionamento, seja o nome que você chame, romance real, corte, eu escolhi esperar, e tenho agora o lançamento, eu escolhi me ferrar, tem tudo, tem de tudo. Não importa, todos nós fomos chamados para expressar a nossa nova natureza. Amém? Conforme nós falamos muitas vezes, que agora nós somos em Cristo, Cristo fez por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então não existe agora, nós temos que quebrar isso, irmãos. Alguém falar para você, alguém que estiver defraudando, alguém que está andando, por exemplo, no pecado, aí você fala com o irmão, você fala, irmão, que isso? Você tem que andar em novidade de vida, que agora você é santo. Não, mas eu não quero ser líder, eu não perguntei. Não é essa questão agora se você quer ser líder ou não quer ser líder. A questão é que você faz parte de Cristo, e Cristo é santo e você deve fluir nessa nova natureza. Por que isso? Porque o pecado é ruim, Deus te libertou do pecado para que você não peque. Por sinal, né? Muitos estão travestindo a graça, dizendo que estão na graça, mas estão na lei. Como eu sei, pastor, que eu estou na lei? Se você ainda é dominado, se você ainda é escravo do pecado, você está na lei. Porque quem vive na graça de Deus, ele não é mais dominado pelo pecado. Amém? Esse é um sinal que você está na graça de Deus. Agora, não importa o nome do relacionamento, nem sua função no corpo de Cristo. Amém? Todos nós fomos chamados para andar em santidade, expressar a nossa nova natureza. Por que vamos andar em santidade? Porque somos santos. Porque essa é a nossa nova natureza. Por que amamos? Porque agora nós temos a natureza de Deus, e Deus é amor, então nós podemos amar. Amém? Então nós ficamos dividindo muito a igreja por essa mentalidade clerical, né, que entrou no meio da igreja. Ela parece que nós temos a opção de algumas coisas. Eu quero te falar uma coisa aqui também muito verdadeira. Jesus, ele te ama, amém? Mas eu quero falar um negócio, ele te comprou na cruz. Você tem um dono. Ele te comprou. Amém? Nós somos servos de Cristo, sim. Somos filhos de Deus, em relação a Jesus, somos servos. Tem esses dois aspectos na vida cristã. Agora, mesmo que ele seja o nosso dono, ele nos constrange por amor. Amém? Pela sua graça. Eu espero que essa graça esteja tomando o teu coração ao ponto de você querer levar essa mensagem aos quatro cantos da terra, onde quer que você possa levar. Amém, meus irmãos? Então não tem esse negócio de corte e namoro. Tem essa questão de nova natureza e todos nós devemos fluir nessa nova natureza. Amém, irmãos? Assim como nós precisamos entender que não é porque existe um líder na célula, até porque tudo tem que ter um líder, na família tem um líder. Amém? Numa empresa tem um líder, na nossa cidade agora tem um prefeito, novo prefeito. Tudo tem um líder. E liderança não significa que o líder é aquele que deve fazer tudo sozinho ou aquele que tem uma capacitação maior do que os outros. Ele apenas foi escolhido por Deus naquele momento para estar liderando, para que as coisas funcionem dentro de uma ordem. Amém? Não significa que eu estou aqui em cima dessa plataforma que eu sou melhor do que você. Eu só estou aqui para você me enxergar. E o nosso culto, por sinal de celebração, é um culto de treinamento. Porque nós cremos, né, que no Novo Testamento todo crente é rei e sacerdote. Nós estamos aqui então, né, e até em tua homenagem, né, eu fiz todos os estudos de todas as reuniões que possam existir no Novo Testamento. Depois eu te falo. Paulo, ele estabelecia reuniões apostólicas. Para quê? Para treinar a igreja. E se você observar, Paulo, ele plantava uma igreja e ia embora. E tinha igreja que ele nem plantava. Depois ele ia lá ver como é que o negócio estava. Em Roma foi assim. Não se sabe ao certo quem é que plantou essa igreja. Mas esse povo era tão empoderado com o evangelho que o cara chegava lá, ele entendia quem ele era em Cristo,
estava forjado, estava claro para ele a sua identidade, e ele é lá, então, eu cheguei aqui, eu não vou procurar uma igreja, eu vou plantar. Vai começar aqui na minha casa. E começava na casa dos irmãos, daqui a pouco Paulo ia lá para fortalecer a fé daqueles irmãos, para corrigir ensinos errados, heresias que se estabeleciam. Sempre quando a igreja ia ser implantada, tinha também os crentes judaizantes que não queriam abandonar o judaísmo e a lei. E lá Paulo estabelecendo cartas, né? Mandando WhatsApp, Facebook. Amém. Ele mandava cartas naquela época, era o que ele podia fazer. Agora, o que eu faço hoje? Eu mando WhatsApp. Amém? Para quê? Para fortalecer a fé, para que os irmãos possam funcionar. Amém, irmãos? Então, essa mentalidade clerical de que existe o clero e os leigos. Existe aqueles que Deus separou para o serviço sacerdotal, existe aqueles que Deus não separou. Nós precisamos quebrar essa mentalidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa doença é chamada clericalismo. Então, nós cremos que todo o corpo de Cristo deve funcionar, todos. Amém? Todos devem funcionar em nome de Jesus. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora, como que essa mentalidade chamada clericalismo, ela é uma mentalidade maligna e ela traz muitas contradições. E eu falei aqui na semana retrasada que a mentalidade clerical é uma negação da habitação do Espírito Santo em todos os crentes. Na verdade, essa mentalidade clerical chega a ser uma negação do novo nascimento. Como se você agora, né? Porque todo aquele que nasce de Deus, ele agora então pode ter comunhão com Deus, porque ele se uniu, né? O Espírito Santo se uniu com ele e se tornou um só Espírito. E é uma negação, é como se você precisasse de um intermediário. Amém, irmãos? Eu falei que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode se limitar apenas a esse prédio. Aqui nós estamos para ter comunhão como igreja, como família de Deus. Amém? Isso é muito importante. Aqui nós estamos para que nós nos amamos e é a maneira de nós nos encontrarmos e também a maneira de nós sermos treinados. Ok? Mas na verdade aqui você sai para viver a vida da igreja lá fora, né? Com a sua célula, com o seu discipulado, influenciando os seus vizinhos, influenciando na escola, na faculdade, na farmácia, na padaria, amém? No posto de saúde, e em todo lugar que Deus te enviar, você está lá como um enviado de Deus, amém? Para estabelecer o reino de Deus ali, em nome de Jesus. Agora, o segundo princípio, né? Esse primeiro princípio, se você quiser estudar sobre ele, você pode escutar o áudio. A mentalidade clerical nos faz andar na contramão do amor ágape. Amém? Deus nos chama para andar no amor ágape. Deus, 1 João 4, 9 ao 11, fala ali sobre o amor de Deus, que o amor de Deus não consiste em nós termos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro, e que agora nós devemos amar uns aos outros com o amor ágape. E nós lemos o livro, né, do Reinhard, o amor, e nós entendemos que esse amor é um amor sacrificial, é um amor que não busca os seus próprios interesses. Por sinal, irmãos, a partir do momento que nós passamos a andar no amor ágape, é que de fato se define que nós estamos andando em maturidade. Porque todo bebezinho, ele não anda em amor ágape, ele só quer receber. Mas a partir do momento que você se torna alguém maduro, amém? Porque você entende quem você é no Senhor e que você é completo nele, qual é o seu chamado, você então passa a viver no amor ágape, que é o amor que não busca seus próprios interesses. Isso é tão forte na Bíblia, irmãos, que Paulo, quando fala sobre os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 e 5, ele fala até em relação ao dom, que nós deveríamos buscar o dom de profetizar, porque isso edifica o nosso irmão. Ele fala que é bom falar em línguas, mas melhor ainda é que você profetize. Por que é melhor? Porque ele está mostrando aqui que sempre a coletividade é melhor do que o individualismo.
Então não deveria buscar um dom, né? Que orar em línguas edifica a si mesmo. Isso é bom. Mas ele está falando, profetizar é melhor ainda, porque você vai edificar o seu irmão. Então nós fomos chamados a andar em amor. Agora essa mentalidade clerical faz, né? E esse formato aqui de culto, né? Se você não tiver a compreensão correta, ele pode levar você a achar que ser cristão é só isso aqui, ó. É alguém falando, você sentado e ouvindo, e você volta para sua casa, passa uma semana, e depois você volta no próximo domingo, e você senta, e aí você escuta, e você volta para sua casa, passa mais uma semana, você senta, e você escuta, e você acha que isso é cristianismo. Não, isso não é. Amém? Isso aqui é só uma pontinha daquilo que Deus tem para nós. Agora, o que a mentalidade clerical faz? Então, ela faz isso. Ela estabelece pessoas na vida da igreja que elas só querem receber. Elas só querem cobrar. Elas só querem questionar. Poxa, ninguém está me amando. Ninguém me visitou. Ninguém ligou para mim. Ninguém se preocupa comigo. É ou não é? Essa mentalidade clerical faz isso. Afinal de contas, tem um pastor lá e que ele tem que me ligar, porque ele é o meu pastor e nada me faltará. É ou não é? Agora, irmãos, quando nós entendemos que em Cristo nós estamos completos, nós temos uma experiência com esse amor, o que nos resta agora é amar. Amém? Isso é algo maravilhoso, isso define que você agora é uma pessoa madura. Agora, essa mentalidade clerical tem trazido muito prejuízo para o corpo, pois impede de o evangelho chegar a muitas pessoas. As pessoas que você tem contato não são as pessoas que eu tenho contato. Irmãos, eu não falei com o presbitério ainda, mas provavelmente nós vamos suspender os encontros com Deus por 1 ano. Não vai ter mais. Por quê? Porque nós não queremos ninguém trazendo ninguém para nós pregarmos o evangelho. Você tem que pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Jesus não falou, traga para mim pregar. Jesus falou, vai fazer discípulos. E é uma coisa boa, cresce, é uma maravilha, é tremendo, uma estratégia poderosa, mas tem o sentido do Senhor nos impelindo a sair um pouco dessa estratégia e levar cada irmão a funcionar, você ganhando vidas, ela aceitando Jesus lá na sua sala, lá no salão que você corta o cabelo, lá na manicure onde você faz a unha. Gostaram, irmãs? Lá na sua cirurgia plástica, na tua esteticista, operadora de sobrancelha, né? Que agora tem isso, né? Que não é mais agora tirar a sobrancelha, é operadora, né? Desculpa, é design, perdão. Irmãos, eu sabia que não era operadora, tá? Só um quebra-gelo mesmo. Foi boa. É ou não é? Você está lá, o cara está indo para o inferno, você está esperando que dia é o próximo encontro, pastor? Oh, santo anjo, guarda esse rapaz para ele não morrer até o próximo encontro. Antes, quando nós não entendíamos a graça, nós não tínhamos como pregar o evangelho, porque nós não tínhamos boas novas para transmitir. Mas agora que você tem entendido o evangelho, você pode pregar tranquilamente. Você tem boas notícias, né? Faça uma camiseta, eu tenho boas notícias para você. Aí atrás coloca, me pergunte como, né? Ah, não ficou legal, né? Muito antiga. Ou usa um barbudo, sabe o que significa esse barbudo? Aí o cara pergunta o quê? Eu também não sei. Quando eu descobrir, te conto. Amém, irmãos? Vamos pregar o evangelho. Amém? Vamos pregar, vamos abrir o GES, vamos para as casas. Vamos abrir, vamos pregar o evangelho. Vamos ensinar as pessoas, vamos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado como reis e sacerdotes. Todo cristão, né? Que é um sacerdote, escuta um ao outro, intercede um pelo outro e traz a palavra de Deus um para o outro. Essa vida mútua, no Novo Testamento fala de mutualidade. Mais de 60 vezes o Novo Testamento fala sobre mutualidade, uns aos outros.
A coisa mais terrível que eu acho uma negação da visão de cada crente ser um sacerdote, é quando diz que o líder não vai na célula e vamos transferir a reunião da célula, porque o nosso clero, o nosso padre não poderá estar. Isso é uma negação. Que isso, ele não pode estar... Amém. Vamos fazer reunião. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem, né? Tem o quê? Outro tira oferta, outro dá o aviso. Amém? Todos falam, todos oram uns pelos outros. Essa é a mutualidade da célula, né? Amém? Todos deveriam estar anotando agora a palavra, aquilo que Deus está falando com você, porque o que Deus está falando com você, por mais que seja a mesma palavra, tem coisa que Ele está falando uma palavra rema, específica para você. Você poderia estar anotando e falando, irmãos, a reunião da célula poderia começar tão tranquilamente. O que é que Deus falou com você domingo? Aí todo mundo empoderado, coração cheio, né? Até anotou, porque já postou no Face, né? E aí você estaria compartilhando, e os textos você estaria anotando, e aí o mover de Deus estaria lá, né? Fortemente, porque todos os crentes estão fluindo como sacerdotes. Deixa eu falar algo para você, querido. Não vá a uma reunião da célula ou qualquer lugar com a mentalidade de leigo, e sim de sacerdote. Amém? Que leva as necessidades dos outros até Deus e depois recebe a resposta e libera a palavra que transforma. Amém? Então, essa mentalidade clericalista, ela é uma mentalidade contrária ao amor ágape. A mentalidade clerical deixa de centralizar Cristo. Esse é o outro problema, deixa de centralizar Cristo. Nós temos que centralizar Cristo. Amém? Ele é o centro. Senhor, tenho tanta fome de Ti, Senhor. Agora, o que faz a mentalidade clerical? Ele produz crentes idólatras. Idólatras. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre honra, é muito importante honrar, amém? Temos que honrar uns aos outros. Agora, muitos têm transformado seus líderes em intermediários entre eles e Deus. Hoje, infelizmente, alguns acreditam que sua oração é fraquinha. Pastor, ora por mim porque a minha oração é fraquinha. Mas o apóstolo da televisão, fulano, esse é o cara forte. Irmãos, tem tanta pessoa, infelizmente, ignorante espiritualmente. Deixa eu perguntar para você, a sua oração é poderosa ou não é? Por que ela é poderosa? Porque você é justo. Então a tua oração ela é muito poderosa. Porque você é justo. Agora você chega diante de Deus revestido de Cristo. Então tua oração é muito poderosa. Irmãos, na verdade, crentes da nova aliança que entendem que são justos é que deveriam orar. Agora você pode pedir e agora você vai ser atendido, porque que todas as condições foram cumpridas para que a sua oração fosse respondida. Amém? Se você chega, né, em oração, fala em nome, por isso você fala em nome de Jesus. Você chega com a justiça de Cristo. Nós temos muitas religiões que oram muito, mas estão perdendo tempo. Mas você pode orar por quê? Porque você chega escondido em Cristo. Então essa mentalidade, né, que eu vou pedir para o irmão orar, nós pedir para uns orar pelos outros é bíblico, mas quando eu peço achando que a oração daquele é mais poderosa que a minha, quando eu peço para o irmão orar por mim como corpo, porque eu entendo que a importância, né, de concordar 2 ou 3 em nome de Jesus é uma coisa. Agora, quando eu penso que determinada pessoa, a oração dela é mais poderosa e que ele está mais pertinho de Deus, isso é uma coisa terrível. Por sinal, irmãos, nós temos que treinar os nossos líderes para liderar como líderes do Novo Testamento, não como líderes do Antigo Testamento. Amém? Você está ali na cela só para ser um facilitador. Amém? Mais ou menos como um técnico, né?
dando assim orientação, treinando o povo para que todos funcionem. Você não deve ser aquele que toma a posição, né, de camisa 10 da célula que quer jogar sozinho. Jamais, isso é ruim. Amém? Então você pode orar porque agora você tem todo acesso à sala do trono. Agora, outro princípio aqui dentro desse assunto. A mentalidade clerical me faz discípulo de homens e não de Cristo. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide e fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o final dos tempos. Amém? Jesus nunca mandou, né, eu fazer discípulo para mim. Amém? Na verdade, ele me mandou fazer discípulos para ele. Jesus nos manda fazer discípulos que dependam dele, que aprendam a ouvir o Espírito dele, e que desfrutem da maturidade dele. Deus nunca mandou que o discipulado fosse um instrumento de prisão de alma, dependência emocional. Eu não sei o que vai acontecer se o Murilo for embora de Colombo. Sabe o que vai acontecer? Amanhã será segunda-feira. Depois terça. Mas se você estiver preso emocionalmente, acabou aquela obra. Vamos embora. O nosso grande Murilo foi embora. Não está nada planejado, tá, irmãos? Amém. Tem aquele desenho lá, não está aí, né? Mas a Bíblia diz o seguinte. Opa. Tinha um desenho aqui que eu fiz, que eu copiei, mas o desenho aqui não... Para que serve então o discipulador? Para levar a pessoa a entender quem ela é em Cristo. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 26 a 28. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diz assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? O que é o papel do discipulador? Ele é uma placa sinalizadora apontando para Cristo. Tem importância? Tem, porque Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Muitas vezes, né, o discipulador serve como um exemplo, amém, para a pessoa poder enxergar coisas que ela não está enxergando em Cristo ainda, por causa da sua imaturidade. Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Sempre levando a pessoa para Cristo. Amém? Então, como eu acabei de falar, o discipulador deve ser como uma placa sinalizadora, apontando sempre para Cristo. E nós temos que, todo mundo tem essa função de discipulador. Irmãos, vamos, raciocina comigo aqui dentro da palavra. Nós acabamos de ler aqui um texto sobre fazer discípulos. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Essa é a minha versão um pouco diferente da tradicional. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está considerando uma fase inicial. Eu vou ganhar alguém para Jesus. Amém? Eu vou ensinar essa pessoa a ser discípula de Jesus. E tanto está falando de uma fase inicial que está falando aqui do batismo. Então todos nós deveríamos estar fazendo discípulos para Jesus. Como que nós fazemos? Pregando o Evangelho e ensinando essa pessoa a palavra da justiça. Amém? E ajudando ela a cumprir o propósito de Deus, sendo um canal de Deus para treiná-la.
Amém? Esse é o coração de Jesus para nós. Então todos nós deveríamos estar fazendo isso. Todas as vezes você deveria estar batizando pessoas e cumprindo a grande comissão do Senhor, que por sinal, como diz o pastor Eibe Uber, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Amém? Então jamais devemos manter pessoas presas emocionalmente a nós. Devemos levá-las a olharem para Jesus. Amém? Quando fazemos isso, nós nos tornamos um guru espiritual para as pessoas. Isso é ruim. Nós acabamos roubando a glória que é do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Não glória para nós, amém, irmãos? E quando nós fazemos isso, mantemos as pessoas ainda infantilizadas. Eu vou ler aqui um texto aqui interessante, que eu acabei não lendo todo ele no retiro, hoje pela manhã. Hebreus capítulo 5. Versículo 13, diz o seguinte, Hebreus 5, 13 e 14. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então observe, irmãos, quando nós levamos a pessoa a olhar para Cristo, entender quem ela é em Cristo, o discipulador faz isso, desde o primeiro momento que a pessoa se converte, falando que ela em Cristo é completa, amém? E que ela agora precisa amadurecer no sentido de entender quem ela é no Senhor, que ela é justa. Olha o que acontece aqui. Com esse alimento sólido que você está dando para a pessoa, ela se torna capaz, que ela aprende a ouvir o Espírito Santo, ela entende quem ela é no Senhor, ela sabe discernir o bem e o mal. E hoje que nós vivemos um cristianismo de pessoas infantilizadas, que, mestre, é lícito fazer tatuagem? Pastor, qual a cor que eu pinto a minha casa? Pastor, vem aqui porque eu não estou conseguindo resolver o problema na minha família. Nem tentou, acabou de brigar ali, porque o rapaz não usou adoçante. Comeu um pedaço do pão da esposa. Tem de tudo, irmãos. Ou seja, não consegue resolver pequenos conflitos. E olha que interessante. Em Gálatas, capítulo número 4, fala que o herdeiro, enquanto é menor, em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Enquanto você se mantém infantilizado, não entende que é justo, que agora Cristo reside dentro de você, que Ele agora é sua santidade, sua justiça, sua redenção, Ele é seu tudo, que agora você está repleto do amor dEle, a graça dEle está sobre a sua vida, você não está mais debaixo de culpa e condenação. O que te define não são as suas obras, mas é aquilo que Jesus fez. Que agora você deve andar pela fé e não por aquilo que você está enxergando. E que mesmo que você tropece, e exteriormente você ainda não esteja expressando Cristo, isso é só sinal de maturidade. Mas o que te define é quem você é, a sua nova natureza. Quando você começa a entender isso, você é alguém que se torna maduro. Amém? E nós não podemos ter uma igreja infantilizada. E muitas vezes, se nós não trabalharmos corretamente a questão do discipulado, em vez de ser alguma coisa positiva, ela se torna um instrumento de crianças espirituais, que estão sempre dependendo de alguém para falar as coisas na sua vida. Amém? Conselho é bom, o corpo de Cristo é rico. A multiforme sabedoria está no corpo de Cristo. Isso é muito bom. Mas o corpo de Cristo deveria servir para ser alguém para te ajudar a testificar a direção de Deus. Poxa, eu tenho orado, tenho percebido. Aí os irmãos podem orar comigo aqui na célula para nós encaminharmos esse assunto. Eu gostaria de contar com os irmãos orando. E alguém às vezes pode ter uma palavra encorajadora a respeito daquilo. Amém? Mas algo que você já ouviu de Deus, que você, Mas como você não quer usar a sua consciência como último estágio de definição, que às vezes você pode confundir uma direção do Espírito com a carne, alguma coisa parecida, você tem seus irmãos em Cristo que podem te auxiliar. Amém? Outra coisa importante, irmãos, que se nós não trabalharmos,
é você achar que por você ter um discipulador, é só aquela pessoa que pode falar na sua vida. Por você ter um líder, você achar que só aquele líder pode falar na sua vida. Mas isso é uma negação do corpo de Cristo também. A Bíblia fala, por exemplo, que nós devemos nos exortar mutuamente, exortai-vos uns aos outros. É uma coisa totalmente errada quando algum irmão fala, quem é você para me exortar? Você não é nem meu líder. Está errado. Nós podemos sim, na coletividade, em amor, exortarmos uns aos outros. Amém? O cristianismo é uns aos outros. Amém? Então nós precisamos avançar. Em nome de Jesus. Mas essa mentalidade clerical, ela acaba deixando a pessoa infantilizada. Outra coisa, né? As pessoas não gostam de assumir responsabilidades. Elas querem que alguém tome a decisão por elas, para elas não assumir responsabilidade. Pastor, está muito ruim meu casamento. Sai ou não sai de casa? Não sei. Eu posso dizer para você, né? Estou correndo risco de vida, pastor. Acho que melhor seria talvez você sair mesmo. Mas a decisão é sua. Sempre ensino para os irmãos que nós não tomamos decisão no lugar de ninguém. Nós apontamos caminhos. Você tem essa opção e você tem essa opção. Agora você tem que escolher. Você tem que discernir o que o Espírito Santo quer. Amém? Eu quero pregar também sobre essa questão de discernir o que o Espírito Santo quer. Muitas vezes, por causa dessa visão, né, da vontade de Deus, muitos crentes ficam muito paralisados. Irmãos, vontade de Deus para mim é muito natural. Assim, meu coração está nele, ele habita em mim, e eu estou focado nele, as coisas fluem tão naturalmente. Amém? E é interessante até, é tão bom saber isso, que até nas minhas decisões erradas ele não me abandona, porque ele habita em mim. Por isso que é tão ruim a prostituição, né? Porque o Espírito Santo não tem como sair dentro de você, nem quando você se une com a meretriz, com a prostituta. É tão forte isso, né? Ele não tem como te deixar nem nesse momento. Ele está falando, poxa, se me colocar nessa fria. Amém? Agora, esse aqui é um ponto forte. A mentalidade clerical torna vã a graça de Deus que recebemos. Diga assim, eu recebi uma graça de Deus. Amém? Coloque esse texto para nós lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pode deixar esse texto aí na tela, faz favor. O que significa, irmãos, tornar a graça de Deus em vão? Significa não desperdiçar aquilo que Deus te concedeu como graça, como talento, como dom. Deus te concedeu algo. Amém? Através do seu favor imerecido, Deus te concedeu algo. E tornar vã essa graça é tornar sem propósito ou sem efeito. Nós só fluímos como reis e sacerdotes quando entendemos a graça de Deus que foi derramada em nossas vidas. E agora nós precisamos, então, responder essa graça. Vamos imaginar aqui, né, que você recebeu uma graça para trabalhar com crianças. Sente alegria, encargo de fazer isso. Mas você se recusa a servir dizendo que não tem tempo, pois precisa se dedicar à sua carreira ou por ter medo de não conseguir. Ou seja, Deus te deu uma graça e você está jogando fora essa graça. Deus te deu uma graça para você plantar uma igreja. Deus te deu uma graça para você pregar o evangelho para uma pessoa. Mas você não faz porque você ou está ocupado com outras coisas ou porque tem medo. Você está tornando vã a graça de Deus.
Amém? Então nós precisamos tomar cuidado. Deixa eu falar algo para os irmãos. Muitas coisas, algumas funções da vida da igreja, elas só podem ser assumidas por quem não tornou a graça de Deus vã. Ou seja, nós recebemos uma graça de Deus. Ele se tornou para nós a nossa santificação, nossa justiça. E agora, quando você então ainda vive no pecado, ainda vive debaixo de acusação, ainda vive debaixo de espírito de medo, você está está tornando infrutífera, vã essa graça que você recebeu. Ainda você não manifesta a maturidade de Cristo na sua vida. Você então não pode assumir, pastor, eu posso assumir uma função aqui no louvor? Opa, mas nós precisamos ver se a graça já operou em você humildade. Se você já está fluindo em humildade, esses frutos são notórios na sua vida. Amém? Porque senão você não pode assumir uma função. Vai corrigir você vai bater no cara que está liderando o grupo. Pastor, e a graça? Isso é graça. A graça é que nós vamos continuar te ensinando mais um pouco, até que a gente veja os frutos da graça operando na sua vida. Amém, irmãos? Então todos nós temos recebido uma graça de Deus. E nós precisamos responder a essa graça, trabalhando, fazendo a missão que Deus nos chamou. Então Paulo aqui recebeu a missão de pregar o evangelho aos gentios. Ele recebeu essa graça de Deus. E o que ele foi? Ele foi lá pregar o evangelho aos gentios. Irmãos, é muito difícil, deixa eu falar para você. Existem pessoas que descansam em Deus. Amém? E esse é o nosso caso, devemos descansar em Deus. Existe descanso e descaso. Descaso é quando você, simplesmente não responde à graça que recebeu e não faz o que deveria ter feito. Paulo tinha que ir lá e plantar as igrejas. Paulo tinha que ir lá e pregar o evangelho para os gentios, porque ele recebeu essa graça. Amém? Não são os anjos que vão pregar o evangelho no nosso lugar. Nós temos que pregar, nós recebemos uma graça. E afinal de contas, deixa eu falar algo para os irmãos aqui, Eu falei um pouco no retiro hoje, isso tem queimado no meu coração, Nós temos hoje em dia muita gente revoltada. É ou não é? Estão revoltados com tudo. Tiago, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então tem gente que estou revoltado com o sistema religioso, pastor. Estou revoltado com o Brasil, estou revoltado com tudo isso. Não, querido, Deus não nos chamou para estarmos revoltados com nada. Deus nos chamou para respondermos a essa graça e sermos a resposta dele para essa nação. Amém? Preste bem atenção no que eu estou falando. Você é a resposta de Deus para os problemas que você está vendo. Amém? Sabe por que existem igrejas que continuam funcionando como a Universal? É porque nós não somos tão ousados como eles. Eles são muito ousados para pedir dinheiro. E nós somos muito tímidos para pregar a graça. Porque se todas as pessoas entendessem a graça, não teria mais Universal. Pastor, falar sim, é sim. Só existe porque as pessoas não entendem o Evangelho. E vivem ainda, essa mensagem ainda do Evangelho ainda está ecoando baixinha. Então nós podemos pegar o exemplo de Noé. Em vez de Noé só ficar gritando, Noé foi lá e construiu a arca. Ele pegou e cumpriu o propósito pelo qual Deus tinha chamado ele. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar ao ponto de casa por casa desse bairro, pregando o Evangelho, ensinando a todas as pessoas sobre a graça de Deus. Nós recebemos essa graça. E agora nós temos que trabalhar diante dessa graça. Então, é uma linha muito fina. Descanso com passividade. Ela é uma linha tênua. Que muitas pessoas, em nome da passividade, dizem que estão descansando. Descansar é uma questão de coração, irmão.
Você está trabalhando no descanso. Paulo estava plantando as igrejas no descanso. Mas ele estava trabalhando. Amém? Vá amanhã cedo trabalhar, porque a graça de Deus está com você. Mas não torne essa graça vã. Vamos pregar o evangelho. Vamos ter a resposta de Deus para a nossa cidade, para a nossa família. E nós veremos, sabe o quê? Quanto mais pessoas conhecendo a graça de Deus. Vamos espalhar isso no YouTube, no Facebook, pregando de casa em casa. Vamos espalhar, porque quanto mais pessoas conhecerem, menos poder terá a religião. Então nós temos, irmãos, o que nós temos de precioso como igreja? É a mensagem que Deus tem nos dado, né? Isso aqui é muito bonito, ficou tão legal o telão preto aqui, nós vamos melhorar a fachada, tudo isso, mas não é o que nos define. O que nos define como igreja, nós temos uma mensagem. E nós temos que transmitir essa mensagem ao máximo de pessoas possível, porque nós recebemos uma graça de Deus. Ou você acha que você está entendendo isso porque você é bom? Que você é melhor que outras pessoas? Há 4, 5 anos atrás você estava na pior também. É ou não é? O que é que Deus falou conosco como igreja? Que Deus vai trazer muitos pastores, muitas pessoas para nós ensinarmos. Agora, se as pessoas vêm aprender e nós não ensinamos, nós estamos tornando vã a graça de Deus. E nós temos que entender algo, irmãos. Que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar conta do bem e do mal que fizemos através do corpo. E sabe o que nós vamos prestar conta, eu acredito? Não do pecado, mas da graça de Deus desperdiçada. Deus vai falar, e aí, John, te deu uma graça, você ganhou uma cidade. E aí, Johnson? Não é mérito nosso quando acontecer, porque é graça. É favor imerecido. Nós vamos chegar lá no céu, vamos entregar as coroas aos pés de Jesus de glória, porque a Ele é a glória, porque a graça é Ele. Amém? Vamos responder a isso, irmãos. Paulo declarou que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, todavia não ele, mas a graça de Deus agindo através dele. É isso que eu acho lindo, irmãos. Estou aqui, estou sendo uma voz. Deus me deu a graça para ser pastor, para pregar o evangelho. Eu estou aqui pregando, mas quem está falando é Deus. Quem convence é o Espírito dele. É a graça dele. Paulo era como uma sarça ardendo com o fogo de Deus, a qual não se consumia. Amém? Isso é maravilhoso ver a graça de Deus. O próprio Deus libera a graça sobre nós para fazermos algo. Amém? Você tem que descobrir qual é a graça que Deus te deu. Teve uma irmã que falou hoje, pastor, eu estou respondendo hoje. Eu falei, eu estou aqui assumindo um compromisso, que eu não vou ficar mais sem responder a graça que eu recebi. Eu vou liderar uma célula de juvenis e eu quero impactar a região que eu estou lá que precisa. Onde ela está não tem nenhuma célula. Esses dias eu falei com um irmão, da nossa igreja. Ele falou, pastor, eu não estou conseguindo na célula porque é longe. Eu falei, cara, faz uma reunião de célula na sua casa. Deixa eu falar para você, irmão. Olha aqui, quem é homem aqui, diga amém. Quem está em dúvida, diga aleluia. Oh, todo mundo resolvido. Quem que é o cabeça da sua casa? Quem é o cabeça da sua casa? Cadê os homens aí? Mesmo que você, quem vai casar ainda, quem vai ser o cabeça lá na sua casa? Isso, querido. Tem irmãos que estão em dúvida porque a mulher está do lado e não deixa. Deixa eu falar para você, querido. Deus vai cobrar sim, no tribunal de Cristo, a graça que Ele deu para você liderar uma família preciosa e você muitas vezes não faz. É uma graça que Ele te deu. Aí eu pergunto, como é que algum irmão, um homem, poderia dizer que não consegue liderar uma célula, se ele é o líder da própria casa? Sua casa deveria ser a sua primeira célula.
Você recebeu uma graça de Deus, Ele te capacitou. Não é na sua força, na força dEle. Quero falar para você, homem que está aqui hoje, você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Deus está te levantando hoje com ousadia. Nele você está pronto, completo e aperfeiçoado. Irmão, nós podemos ter grandes sonhos em Deus, está tudo consumado. Quantas igrejas, os membros, né, Murilo, que nós podemos sonhar lá com Colombo, né? Agora já vamos começar a procurar outro prédio. Irmão, deixa eu falar para você, para não ficar nenhuma mensagem subliminar, nós não vamos fechar o prédio de Colombo, tá? Foi realmente situações bem atípicas que aconteceram nessas 2 semanas. É porque os irmãos já conhecem, né? Quando começa a evacuar, pode acontecer alguma coisa. Irmão, se cada um aqui descobrisse o seu potencial no Senhor, nós teríamos uma explosão na nossa igreja. Quero falar para você, não é curso que te aperfeiçoa. O curso só tem a função de mostrar quem você é. Num dia você pode ter explodir um potencial na sua vida, quando você entender o que significa agora você ser um com Cristo. Nós temos uma herança por estarmos em Cristo. Não tem limitação. Do nosso meio aqui sairão pessoas gênios. Gênios. Deus vai dar projeto para pessoas aqui na nossa igreja que você vai se tornar um milionário. Estou falando sério, querido. Tem gente aqui que vai lá estudar nos Estados Unidos, em Harvard. É assim que pronuncia? Como é que é, Murilo? Harvard. Ficou melhor? Au, au. Estou falando sério, querido. Se você entender o teu potencial em Cristo, você não vai se limitar com Deus colocar um sonho no teu coração. Sabe, irmãos, infelizmente a gente também foi muito ensinado, né? Quando a Bíblia fala de que está crucificado o velho homem. Agora nós já estamos crucificando o novo homem e até matando a autoestima. Eu cheguei a um tempo que eu estava ruim para mim. Porque toda vez que eu sonhava escrever um livro, alguma coisa, eu falava, não, isso aí não posso. Acho que estou pensando demais, não. E agora eu vejo Deus empoderando, né? Vou até fazer um curso para ser escritor. Qual que é o sonho que será que está enterrado no teu coração? Pô, pastor, eu tinha tanta vontade de liderar uma célula, mas eu tenho medo. O amor lança fora todo medo, querido. Deus não vai te deixar sozinho nessa empreitada. Pastor, eu tenho um sonho tanto de abrir uma empresa, mas tenho medo. Deus não vai te deixar sozinho nessa empresa, querido. Pastor, eu queria tanto abrir uma igreja. Você vai abrir essa igreja, irmão. Qual que é o treinamento? Colossenses 2:10. 9:10. Receba e vai abrir a igreja. Eu nunca esqueço do pizzaiolo, brincadeira, Pizza Arnunit. Pastor não é da Indonésia. Ele veio ministrar na videira em 2010. Irmãos, aquele irmão mostrou uma simplicidade para abrir igreja. E aquele pessoal oriental bem mais sisudo. Abre igreja, querido. Abre igreja, vamos, abre igreja. Você já está pronto, abre igreja. Se não tem pastor, solta o DVD, abre igreja. Olha que show, irmãos. Se tem pastor, sabia o problema de abrir igreja não é ter pastor. Abre igreja. Aí o pastor Aloysio perguntou para ele se ele podia vir ministrar de novo na igreja, na vida. Não tem nada a ensinar mais para vocês, abre igreja. É isso aí, abre igreja, querido. Vamos lá. Deus está colocando sonhos no teu coração. Vamos lá, irmãos. A religião amordaçou você. Fez você se tornar um gafanhoto, mas o Senhor está mostrando quem você é nele. Não é você mais vivendo, é Cristo vivendo através de você. Deus está colocando sonhos no teu coração. Né? Tinha alguns irmãos que acharam que nós tínhamos algum problema dele ser jogador de futebol. Vai lá, querido, marca um golaço e manda para o pastor no Fantástico.
Esse é pro meu pastor. Só não oferece Fernandinho, cara. Manda um Hillsong. Mas sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós não sonhamos como o mundo sonha, apenas nas coisas naturais. Entenda que esse sonho, essa graça que Deus está te dando e colocando esse sonho no teu coração, é para que você seja um sacerdote lá no campo de futebol e para que você venha influenciar pessoas. Nós temos o exemplo de um jogador, agora mais recente. Muitos conheciam, falavam muito do Kaká, mas agora nós temos o Ricardo Oliveira, que é da seleção brasileira do Santos. Ele é um cristão e ele de fato é um pastor. Você sabia que ele é um jogador pastor? E toda segunda-feira ele está num seminário lá em São Paulo, pregando a palavra. Só falta nós assinar a nova aliança para ele. Mas ele está lá com o coração. E outra coisa, o objetivo dele é batizar todo jogador do Santos. E está batizando, já tem discípulo dele lá no Santos. Sabe, irmãos, é muito importante as nossas reuniões de célula, congregar com os irmãos. Mas a nossa vida cristã também não se resume só à reunião da célula. Amém? Você recebeu uma graça de Deus. Para cada cliente que você atender lá no salão, cada empresário que você atende, cada cliente, você possa ser um canal de influência na vida dessa pessoa, apresentando o evangelho da graça. Mas essa mentalidade clerical acredita que alguém só pode entregar a vida a Jesus nas quatro paredes do prédio, ou na reunião da célula, ou num evento. Nós transformamos a vida cristã em evento, e agora nós tornamos a vida cristã em compartimentos. O compartimento santo e o compartimento não santo. O secular e o do mundo e o não do mundo. Quem aqui é do mundo? Eu moro aqui no Brasil, faz parte do mundo. Você não é do mundo? Eu sou do mundo. Eu estou aqui, ó. Agora eu não amo o mundo. Mas eu estou no mundo. Amém? Você está? Fala para o irmão, bem-vindo, você está no mundo. Nós não podemos usar a graça de Deus só para ganhar dinheiro também. Amém? Nós temos que crer. Deixa eu falar para você. Um jogador de futebol que é um sacerdote e que faz isso para a glória de Jesus, pode estar. Deixa eu tentar usar a palavra. Não estou achando a palavra, mas numa situação melhor do que um pastor que não pastoreia para a glória de Jesus. Amém? Deus está com vontade, Deus está te dando vontade de ter um salão? Abra o salão. Mas não esqueça que lá você foi enviado para aquele salão para influenciar cada cliente que Deus te der lá naquele salão. Pastor, eu não estou conseguindo servir agora porque eu estou no exército. E daí, querido? Parou agora, lá no exército todo mundo é salvo. Parou, pastor. Abre a célula no exército, querido. E preenche o relatório toda segunda. Amém? Você está entendendo? Quero ampliar a sua visão. Agora, essa mentalidade clerical, ela limita o nosso relacionamento em um determinado espaço, tempo, e pessoa e lugar. Pastor, como é que eu abro uma célula na faculdade? Não sei. Depois me fala como é que foi. Começa, querido. Não vamos desperdiçar a graça de Deus. Amém? A graça de Deus não se limita apenas a você receber alguma provisão de Deus para receber riquezas, mas significa também que você recebeu uma capacitação de Deus para cumprir o propósito dele. Todos nós aqui recebemos talentos de Deus. E todos nós precisamos responder em nome de Jesus. Sabe? Está queimando no meu coração. Nós somos a resposta de Deus para a nossa cidade. Diga amém. Amém. Vou falar de novo para ver se você ativa aí, querido. Nós somos a resposta de Deus para a nossa cidade. Amém. Amém? Que esse fogo do Senhor tome o teu coração. Que você entenda que já está pronto em Cristo. Irmãos,
Que igreja da nova aliança que nós somos, que nós temos medo de assumir uma célula. A mentalidade clerical faz você pensar que existe, que apenas alguns crentes devem ser comprometidos. Eu não quero ser líder de treinamento porque eu não quero ser comprometido. E quem disse que tem opção para não ser comprometido? Onde que está escrito esse Novo Testamento? E apenas um sejam comprometidos, porque essa é a vontade do vosso Pai, que está no céu. Não existe no Novo Testamento nenhum lugar que diz isso. Só diz que nós somos reis e sacerdotes, é todos. Amém? Não tem esse espaço, né? Eu não quero assumir função porque eu não quero que ninguém me cobre. Então você não faz parte do corpo. Nós estamos com um problema. Que você entrou no corpo, todos podem cobrar uns aos outros. Porque quando um membro padece, todo o corpo padece. O que você faz afeta o teu irmão. Isso não é questão de ser líder ou não ser líder. Isso é questão de ser crente ou não ser crente. É questão de você fazer parte do corpo ou não fazer parte do corpo. Mas criou essa mentalidade, né? Para mim não ser comprometido, eu não vou assumir nenhuma função. Está amarrado, eu quero, irmãos. Um Deus que não precisa de nada, escolheu você para ser cooperador dele. Isso não é muita graça, Lucas? Deus escolheu você lá do Álvaro, cara. É ou não é? Que show, mano. Amém? Que nós possamos entender nessa noite. Os irmãos do louvor podem subir. Nós possamos expulsar essa mentalidade do nosso meio. Amém, irmãos? Você possa responder hoje. Responder hoje em nome de Jesus. Ao seu chamado. Olha aqui para mim. Quando os irmãos estão subindo, eu quero terminar com essa parte. Olha aqui. Escute bem. Não é a igreja que te acusa ou te condena, é o diabo. Uma vez uma irmã falou para mim o seguinte: pastor, toda vez que o senhor fala sobre liderança, sobre ganhar vidas, eu me sinto acusada. Eu falei, não fui eu que te acusei. Eu estou dizendo, irmão, que você tem um grande potencial dentro de você. E o diabo está dizendo para você que você não é capaz. Então quem está te acusando não sou eu, mas é o diabo. Quando alguém chega para você e fala, cara, eu vejo você como um líder, ele está dizendo, poxa, eu enxergo o Cristo dentro de você. Mas o diabo diz, olha lá, ele está te pressionando e está te acusando. Não, ele está dizendo, meu irmão, eu gosto de pessoas que falam para mim, que acreditam em mim. Sabia? Eu gosto. Eu gosto quando pessoas falam, não, você consegue, pastor. Eu gosto disso. Eu gosto também de ser um canal para despertar as pessoas. Sabe uma frase que Deus colocou no meu coração? Você é significante para quem você dá significado. E o nosso papel como irmãos mais maduros é ficar cutucando você e dando significado para a tua vida. Sabe, irmãos, porque se nossa vida se resumir apenas comer e dormir e torcer para um time de futebol, nossa vida está sendo uma miséria. E nós estamos desperdiçando um grande potencial que Deus colocou dentro de nós, chamado graça. E Deus não quer que você seja um desperdício de duas pernas. Mas Deus quer alargar sua visão. Sabe, quando Deus falou para Abraão, seguinte, olha para o céu, olha para as estrelas. É assim que vai ser a tua descendência, querido. É assim. Olha para lá. Deus queria, sabe o que, irmãos? Ampliar a visão de Abraão. Sabe o que eu percebo nesses dias? Que Deus está ampliando a nossa visão como igreja. Sabe, quem sabe você foi criado num lar que você foi reprimido, que você foi xingado. Muitos chamavam você de burro, de idiota, que você não ia dar em nada. Mas hoje você está se encontrando com a graça de Deus, que é uma pessoa chamada Jesus,
E Jesus veio pegar você que não tinha significado, que era alguém insignificante, como eu. Ele, através da sua graça, vem nos dar significado. Ao ponto de homens como Pedro, que não tinha cultura, que era iletrado, ele ter sacudido um império tão forte como o Império Romano. Sabe, Deus está te dando essa identidade hoje, de alguém que sonha os sonhos de Deus, de alguém que não é insignificante, de alguém que tem potencial no Senhor. Sabe, irmãos, quando nós entendemos a graça de Deus, nós chegamos ao ponto de falar como Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não tem desafio tão grande que eu não possa fazer, porque eu estou completo em Cristo Jesus. Quem sabe você se decepcionou, quem sabe, né? Paulo diz, né, ao seu discípulo: filho, reaviva o dom que é em ti. Sabe, irmãos, muitas vezes na caminhada, por nós olharmos para nós mesmos e deixarmos de olhar para o Senhor e para a sua graça, nós enterramos os dons que Deus tem nos dado. Mas o Senhor fala para você: reaviva o dom que é em ti, querido. Aquele que foi liberado por imposições de mão. Sabe, aquele sonho que Deus plantou no teu coração, de pastorear, de ser um jogador de futebol. Mas tudo isso para a glória de Jesus, sendo um sacerdote lá, cumprindo o seu chamado. Deus quer tirar você, como fez com José, que um dia aparentemente ele era alguém que estava totalmente desacreditado naquilo que Deus tinha prometido para ele. Porque em um dia ele estava lá como prisioneiro. Poucas horas depois, ele era governador do Egito. Sabe por quê? Porque o espírito de sabedoria se manifestou através da vida dele. Deus quer mudar a sua história. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer dar significado para você. Deus quer forjar sua identidade nesses dias. Deus quer produzir marcas da sua graça. As pessoas virão, sua família vai ver. Não é sabor de mel, não. Que não é glória nossa, não é vingança, nada. Eles verão o que a graça de Deus pode fazer com uma pessoa. O que a graça de Deus pode fazer com uma pessoa. Nesses dias a graça do Senhor, ela vai superabundar com revelações, com sonhos, com visões. Amém? Você crê nisso? Amém? Você que entrou aqui desesperançoso no seu casamento, Deus fala: olha para as estrelas, olha para a criação, olha para os céus. Se eu criei tudo isso com a minha palavra, o que é uma palavra minha para trazer vida para o seu casamento? Eu fui num evento ontem, né? E uma coisa ficou muito forte lá. Foi um senhor de 63 anos que estava ouvindo sobre a graça de Deus. E ele pediu para o rapaz. Estavam várias pessoas. Por favor, repita. Que eu tenho 63 anos. Eu não conheci o que você está falando. Aleluia. Tenho 63 anos. Eu conheci um outro Deus. Repete para mim para ver se eu entendi que Ele me ama desse jeito. No lugar que eu estava ali, o pastor chorava por saber o tamanho do impacto que uma mensagem do Evangelho pode revolucionar a vida de uma pessoa. E a graça do Senhor está aqui para restaurar sonhos, visões, te dar propósito, dar sentido existencial. Você não nasceu apenas para ir trabalhar, voltar para sua casa e dormir. Deus tem algo maior para você. Se coloque de pé. Levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos para a minha vida. Espírito Santo, revela os sonhos do coração de Deus para mim hoje, Senhor. Espírito Santo, revela os sonhos do teu coração para a tua igreja hoje, ó Pai. Muitas pessoas entraram aqui hoje, ó Deus, sem um propósito existencial, Senhor. Muitas pessoas entraram aqui com uma visão limitada, Senhor. Mas o Senhor está forjando um novo tempo, uma nova identidade em cada vida hoje. Levante suas mãos, comece a orar. Fala: Senhor, eu estou aqui para sonhar os teus sonhos.